Fala, galerinha do 7º ano, espero que vocês estejam bem. Professora Jéssica Fernandes aqui com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade à análise aí das nossas regiões brasileiras, né, estabelecida pelo IBGE, pela regionalização do IBGE. Hoje nós vamos falar sobre a região Sudeste. Vamos focar aí nos aspectos gerais dessa região, né? Então, assim como a gente começou lá com o Nordeste, falando dos aspectos gerais, né? Clima, vegetação, que a gente encontra no Sudeste, algumas características gerais, do Nordeste, né? Nós vamos fazer aqui com a região Sudeste, beleza? Então vem comigo, anota, pega o caderno, faz a anotação para que você possa pensar as suas dúvidas e levar lá na aula ao vivo para a gente tirar. Para começar, nós vamos falar da região Sudeste, né? Focando aí nas paisagens e nas modificações que aconteceram nas paisagens da região Sudeste. Primeira questão aqui, ó. A região Sudeste é marcada pela presença do domínio dos mares de morros, né? A gente já havia falado disso logo no início do ano, a gente falou dos domínios morfoclimáticos do Brasil, e a gente viu que na região Sudeste o domínio que predomina, é o domínio do mares de morro, com aqueles morros no formato, né, de meia laranja. E em questão de clima, nós vamos encontrar na região Sudeste, né, dois tipos de clima acontecendo. O clima tropical úmido ou litorâneo e o clima tropical de altitude, né? Para a gente entender, eu coloquei aqui um climograma do clima tropical úmido, aonde a gente vai encontrar temperaturas médias aí de 20 graus, né? 20 graus Celsius e uma precipitação de 1.250 a 2.000 milímetros por ano. Isso a gente pode ver no climograma, né? Lembrando que as barrinhas representam a quantidade de chuva e a linha representa a temperatura. O que a gente percebe no clima tropical úmido que acontece na maior parte da região Sudeste? Vamos perceber que você tem um período, né, de chuvas, ou melhor dizendo, a chuva ela é distribuída ao longo do ano. Você não tem um período com uma intensidade tão grande de chuva e um outro com uma intensidade baixa de chuva. Pelo contrário, ela está distribuída ao longo do ano. Claro que a gente percebe que no período do verão a gente tem uma quantidade maior de chuva, né? Então a gente já percebe que o verão é uma estação chuvosa nessa região. E o inverno um pouco menos, né? O inverno mais seco. Mas isso não significa que a chuva esteja concentrada só num período. Pelo contrário, ela é distribuída ao longo do ano. A gente vê uma maior intensidade, uma maior ocorrência de chuvas no verão, mas ela está presente ao longo de todo o ano, né? E o clima tropical de altitude, que vai acontecer nas porções mais elevadas, né, da região Sudeste, ele já vai ter uma característica um pouquinho diferente. Você tem aí, de fato, a chuva concentrada no verão, né? E você tem um inverno um pouco mais seco e com temperaturas mais baixas. Vocês podem ver ali que as temperaturas chegam, né, próximos ali ao 15 graus na época de inverno, por conta de ser uma área, né, de maior elevação. Então, vocês já estudaram isso no 6º ano, estudaram clima, e é só relembrando, né, que quanto maior a nossa altitude, menor vai ser a nossa temperatura. Então, essas regiões, essas áreas mais elevadas, onde acontece o clima tropical de altitude no Sudeste, vão ter um inverno um pouco mais frio, vão ter temperaturas um pouco mais baixas, né, do que as áreas marcadas pelo clima tropical litorâneo, onde a temperatura é um pouco mais constante durante todo o ano. Claro que na época do inverno tem uma queda, mas são temperaturas ali quase sempre acima dos 20 graus, né? A não ser naqueles momentos de frente fria, onde a temperatura acaba realmente caindo, mas no geral a temperatura está sempre acima desses 20, 25 graus, tá? Agora, no clima tropical de altitude, você tem uma queda de temperatura por conta justamente de ser uma área mais elevada.
ok? A vegetação que a gente encontra no Sudeste é a vegetação tropical, né? Afinal de contas, é o clima tropical que marca essa região, as suas variações, tropical litorâneo, tropical de altitude. E essa vegetação tropical é o que a gente chama de Mata Atlântica, né? Eu já havia falado lá na aula de Nordeste que a gente ia falar, né, sobre a devastação da Mata Atlântica. E eu trouxe aqui para destacar um mapa para a gente destacar como que essa cobertura vegetal, principalmente no Sudeste, vocês podem olhar, foi devastada ao longo dos séculos, né? Então aqui é a cobertura da Mata Atlântica no Brasil em 1500, no momento da chegada dos portugueses. Olha só aqui no Sudeste como nós temos a maior parte dessa região coberta pela presença dessa vegetação, pela presença da Mata Atlântica. Agora olha em 2007, como ela foi devastada, né? Hoje em dia a gente tem aí menos de 7% de cobertura natural de Mata Atlântica no nosso país, né? E por que isso acontece, tá? Passei aqui. Por que isso acontece? Você tem a ocupação dessas regiões, a ocupação do Brasil, a gente viu na aula do Nordeste, acontece principalmente por onde? Pelo litoral. Então, toda essa região aí, que antes era ocupada pela Mata Atlântica, vai sendo devastada, desmatada para construção, né, e expansão das cidades. E aí depois você tem os outros ciclos econômicos, a indústria crescendo e se expandindo, principalmente no Sudeste, a expansão urbana ocupando essas áreas, né? Tudo isso contribui para a devastação da Mata Atlântica, que hoje tem menos de 7% de cobertura no nosso país. E aqui no Sudeste, essa mata foi muito destruída, né? O segundo ponto aqui da aula, a poluição e a degradação ambiental nos centros urbanos da região Sudeste. A gente pode pegar aqui a sequência, né, uma ligação com o que a gente está falando da destruição da Mata Atlântica. Você tem a expansão dos grandes centros urbanos, né, que vai desmatando a aula. A gente também falou disso na parte de urbanização, né? As cidades, quando se expandem, elas podem crescer de duas formas, de maneira vertical ou de maneira horizontal. Quando elas crescem de maneira horizontal, elas vão incorporando novas áreas. E aí, você tem um processo de desmatamento, né? De ocupação de áreas irregulares. Por quê? Porque você vai expandindo essas cidades, esses centros urbanos. E aí você desmata, você gera impacto ambiental porque você desmatou, você ocupa a margem dos rios, você tem impacto ambiental porque você retira a mata ciliar você retira a mata ciliar dessa margem dos rios e ela protege esses rios. Então você tem um impacto nas águas também, na qualidade do fluxo da água daqueles rios, né? Quanto mais esses centros urbanos se expandem, mais produção de lixo você tem. Então você tem impacto dos solos com o lixo, que a gente já falou numa aula anterior, impacto das águas com a produção, né? Com o lançamento de esgoto nessas águas. Você tem o impacto do desmatamento, porque a cidade se expande, né? Capta, incorpora novas áreas, desmata para criar, né, novos espaços de ocupação. Então, a expansão dos centros urbanos gera impactos gigantescos. E a região Sudeste, ela é muito marcada por isso, porque ela é a região mais urbanizada do nosso país, né? Então, você tem uma expansão industrial muito grande. Você tem uma expansão urbana muito grande na região Sudeste. Então, essa região, ela é fortemente impactada, porque além disso você tem uma grande presença de indústria nessa região, então você tem poluição industrial também muito forte na região Sudeste. Tudo isso gera muitos impactos, né, e uma degradação ambiental nessa região. Aí, eu já falei, já adiantei, mas a gente pode colocar aqui fatores que contribuem para esses impactos: a industrialização, o aumento da população nesses centros urbanos, o processo de urbanização. Tudo isso vai gerar
vai ser fatores que vão proporcionar a intensificação desses impactos dessa degradação ambiental no Sudeste, né? Uma das áreas profundamente impactadas aí, onde a Mata Atlântica foi reduzida em grande quantidade. Todo esse crescimento, como eu falei, vai gerar um aumento dos impactos ambientais e também sociais, porque aí você tem, né, regiões ocupadas de forma precária, por conta do aumento da população, da urbanização. Então você tem impactos ambientais e impactos sociais nessa região também acontecendo, né? E aí, perdão, dei um spoiler aqui, mas só pra gente segurar. E aí, em termos de impacto ambiental, a gente pode destacar alguns problemas que esse crescimento urbano, que essa expansão, intensificação da indústria, da industrialização, gera nessa região, né? Um desses impactos ambientais é a questão da formação de ilhas de calor, né? Observa aqui que você tem a linha vermelha está representando a temperatura, né? A média de temperatura. Embaixo você tem um desenho de diferentes áreas, né? Da área rural, de uma área periférica, de uma área verde, do centro da cidade, né? Centros comerciais, área comercial. Então você tem diferentes áreas aí. O que vocês podem perceber quando vocês olham para essa imagem? Que aquela área ali, ó, do centro da cidade, é a área onde a minha temperatura é mais elevada. Então imagina que a gente esteja observando a temperatura no mesmo dia, né? Nessas diferentes áreas no mesmo dia, no mesmo horário. A temperatura no centro da cidade chega ali, ó, por volta dos 32 graus. Enquanto nas áreas rurais, a temperatura tá ali próxima dos 29 graus, né? Isso é o que a gente vai chamar de ilha de calor. Você tem uma área específica aonde o calor, a sensação de calor, ela é muito maior. Por que isso acontece? O que causa as chamadas ilhas de calor, né? A grande presença de prédio que vai diminuir a circulação de ar, né? Uma região onde você tem muito asfalto, né? As cores do prédio, concreto, asfalto, tudo isso são coisas que concentram o calor, né? Então, nos centros urbanos, você vai ter isso em grande quantidade. Ruas asfaltadas, prédios, né, com muito concreto, as cores, né, sempre cores que acabam absorvendo muito calor, cores escuras que absorvem calor, né? A emissão de muitos gases poluentes. Então, você tem indústrias, você tem carros, ônibus circulando, veículos que lançam esses gases poluentes na atmosfera. Você também tem pouca presença de vegetação, que ajuda a reduzir a temperatura. Tudo isso faz com que a sensação de calor naquela área seja muito maior. Então, você tem aí ocorrendo as ilhas de calor nessas áreas urbanas. Então, o Sudeste, nos grandes centros urbanos, né, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, você vai ter esse fenômeno acontecendo, né, por conta, né, da presença de todos esses fatores aí, tá? Além disso, toda essa poluição emitida por esses grandes centros industriais, por esses grandes centros urbanos, gera aí a intensificação do efeito estufa, né? É um problema que também acontece nesses grandes centros urbanos e por conta da expansão desses grandes centros urbanos, e o Sudeste, que é a região que a gente está falando aqui, contribui bastante para isso, né? Primeiro a gente precisa entender que o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, ele acontece de forma natural no nosso planeta, a gente precisa dele, né? Os raios solares, a radiação solar, ela entra na superfície do nosso planeta e uma parte dessa radiação fica presa pela atmosfera, né, no nosso planeta. E isso faz com que a gente fique aquecido. Então, mesmo quando a gente não tem a presença do Sol, a gente tem uma temperatura elevada no nosso planeta, né? Mesmo à noite, a gente tem uma temperatura que se mantém, a gente não congela de noite. Por quê?
Porque essa radiação solar ficou presa na nossa atmosfera, uma parte dela, e mantém o nosso planeta aquecido. Isso funciona como uma estufa, né? Os raios solares entram, aquece o nosso planeta, uma parte volta, se dissipa, mas outra fica presa, mantendo o nosso planeta aquecido. Então o efeito estufa, ele é importante, ele é um fenômeno natural e ele é importante para o nosso planeta. Agora, quando a gente emite mais gases na atmosfera, como os gases, gás carbônico, né? Isso faz com que o calor que fica retido aqui seja maior. Ao invés desse calor, né, se dissipar em grande parte e só ficar aqui o que é necessário para nos manter aquecido, a gente fica com muito mais radiação solar presa na nossa atmosfera. Por quê? Porque a queima desses combustíveis fósseis, né, que nós utilizamos nos automóveis, a produção industrial que lança gases na atmosfera, e no Sudeste isso acontece bastante, né, fazem com que esses raios solares fiquem presos na atmosfera, porque esses gases prendem mais ainda esse calor na superfície da atmosfera, na superfície, né, terrestre. Eles ficam presos, na verdade, na atmosfera, né, por causa desses gases poluentes. E qual é a consequência disso? O aumento da temperatura, por isso que a gente chama de aquecimento global, e isso vai fazer com que as calotas polares, né, se derretam. Então você tem aí o aumento do nível dos oceanos, você tem um aumento de enchentes em várias regiões, né, do mundo. E aí a gente está falando do Sudeste, isso também atinge a região Sudeste. Nós estamos no Sudeste, né? Nós temos uma grande expansão urbana, uma grande expansão industrial. Então nós temos cidades, né, com muito carro, muito automóvel. A gente já falou disso em outros momentos aqui, que estão lançando poluentes na atmosfera e estão contribuindo para intensificar esse efeito estufa, né? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta, ele é necessário, mas a intensificação dele é o que gera o que a gente chama de aquecimento global. E em função disso, né, nós podemos ter aí mudanças na produção agrícola, porque isso vai mudar a dinâmica de clima, isso vai aumentar a ocorrência de enchente, porque eleva, né, o volume de água nos mares, e isso acaba de alguma forma interferindo, né, na presença, na ocorrência de enchentes. Você tem problemas de saúde, porque toda essa poluição desses grandes centros urbanos, dessas grandes cidades no Sudeste, lançando esses gases poluentes na atmosfera, isso impacta a qualidade do ar. E aí você tem problemas respiratórios que as pessoas passam a ter por conta da qualidade desse ar, né? Cidades como São Paulo, por exemplo, que tem uma produção industrial, uma quantidade de carro muito grande, são cidades onde a qualidade do ar é muito ruim. E as pessoas sofrem com isso, né? Tem problemas respiratórios em função disso. Então, todo esse processo de expansão industrial, de urbanização do Sudeste, tem impactos ambientais aí, como a formação de ilhas de calor, a contribuição para a intensificação do efeito estufa, do aquecimento global, né? E aí aqui, terceiro ponto da aula, a gente vai destacar a questão das enchentes e dos deslizamentos, né? E aí eu trouxe para vocês algumas reportagens, algumas imagens de enchentes aqui que aconteceram no Rio de Janeiro. Claro que isso é comum, né? Isso acontece em outros lugares do Sudeste, tá? A gente está falando aí da região Sudeste. Eu esqueci de falar isso no início, mas perdão, vou destacar aqui, né? Uma região formada por quais estados? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Isso acontece em várias regiões, né? Se eu não me engano, porque eu já perdi um pouquinho a noção de tempo nessa quarentena, mas acho que logo no começo desse ano a gente teve também uma questão muito forte de chuvas em Minas Gerais, causando enchentes, né, alagamentos lá em Minas, tá? Isso aqui são reportagens no estado do Rio, só pra gente ver a questão das enchentes, né? Então você tem aí
a perda de bens, né, perda de vidas, inclusive, por conta desses temporais. Por que isso acontece? Né? A expansão dos centros urbanos, principalmente na região sudeste, vai impactar com o aumento do lixo, né, nos rios, então nas cidades mesmo, nas ruas, que entopem os bueiros, que vão parar nos rios, né? E aí você tem como consequência disso essa questão das enchentes acontecendo. A poluição ambiental, o impacto ambiental, né, dessa expansão urbana gera como consequência esse fenômeno das enchentes, né? Além disso, nós temos também o deslizamento, né, que é um outro fenômeno natural que acaba causando aí morte, destruição, né? Eu trouxe essa imagem, é uma imagem da catástrofe, né, do que aconteceu na região serrana do Rio de Janeiro, tá? Sendo uma das maiores tragédias aí naturais, né, que já aconteceu no Brasil, causando a morte de 237 pessoas. Então, olha só como a consequência de uma expansão urbana irregular, né, não preparada, não planejada, nas áreas de encosta, desmatando ali as áreas para construção das casas, dos imóveis, tem uma consequência gravíssima, né? Você desmata, enfraquece o solo, constrói numa área de encosta, como consequência você tem aí, né, o deslizamento por conta de chuvas, né, que já tornam o solo mais úmido, mais propício ao deslizamento, e enfraquecido por conta da retirada da vegetação, acaba tendo como consequência esse processo de deslizamento. E você tem, então, aí uma catástrofe, né, a morte de mais de 200 pessoas por conta, né, de uma ocupação irregular, de uma área que não é feita para ser ocupada. É claro que aqui a gente tem que problematizar aonde essas pessoas vão construir, né, aonde essas pessoas vão morar. Você tem aí questões de problemas sociais envolvidos nisso. Claro, eu não estou apenas criticando as pessoas que constroem nessa região, né? Tem muita questão de investimento público também que falta. E isso é muito marcante no Sudeste, né? Você tem grandes cidades, grandes centros urbanos que crescem e acabam, né, fazendo com que as pessoas que não são tão favorecidas economicamente tenham que ocupar áreas assim precárias. E aí você tem como consequência disso o desmatamento, a poluição, e tudo isso causando esses impactos ambientais aí nessas áreas, ok? Galera, eu agradeço aqui a presença de vocês. A gente vai dar continuidade na próxima aula a outras questões da região Sudeste, né? A outros aspectos econômicos, industriais do Sudeste. Essa aula aqui foi mais para a gente ter uma ideia do tipo de clima que a gente vai encontrar na região Sudeste. Então a gente falou do clima tropical úmido, do clima tropical de altitude, da vegetação e de como essa região, né, sofre aí com esses impactos ambientais por conta da sua grande expansão urbana, grande expansão industrial, tá? Anotem as dúvidas, levem lá para a aula ao vivo e a gente se encontra aqui de novo na próxima oportunidade. Um grande abraço virtual para todos vocês, fiquem bem, se cuidem e tchau, tchau!